paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Hoje nós vamos ler aqui na primeira epístola do apóstolo Pedro, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 13, nós vamos estar lendo aqui alguns versículos e meditando em cada um deles. Eu quero começar lendo aqui a partir do versículo 13, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Irmãos, nós sabemos o quão é difícil ser cristão. Eu costumo dizer que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi entregar minha vida para Cristo, mas também a mais difícil, porque ser cristão não é fácil. Ser cristão é renunciar, ser cristão é dizer não para muitas coisas, é a renúncia, né? A gente tem que dizer não para muitas coisas. E muitas vezes a gente tem que renunciar aos nossos próprios desejos, às nossas vontades. Ser cristão tem que perdoar, tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então nós temos que estar em constante vigilância. Eu também costumo dizer que ser cristão é estar sempre com aquela lanterninha acesa, aquela luzinha vermelha ali na cabeça, girando ali de atenção, é andar sempre com atenção no que nós vamos fazer, no que nós vamos falar. E o inimigo, irmãos, a Bíblia diz que o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele nos conhece. E muitas vezes ele fica ali só esperando aquele momento aquela oportunidade, aquele momento oportuno ali para nos acusar de alguma coisa, de algum erro, de alguma falha que nós cometemos, porque antes de sermos cristãos, nós somos seres humanos. E como seres humanos a gente comete erros, a gente comete falhas, nós não somos perfeitos. E então o inimigo, ele fica ali ao nosso derredor, ele fica ali esperando um momento oportuno, aquele momento que nós vamos falhar para poder nos acusar. E ele nos conhece muito bem, e ele não erra assim. Ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nos atinge, ele sabe aquilo que fere a gente. Então ele espera um momento oportuno, e naquele momento oportuno ele nos acusa. E a gente acaba às vezes cometendo um erro, cometendo uma falha, e o inimigo nos acusa. Mas aqui a palavra do Senhor diz que nós temos que ser santos. O versículo 16 diz assim: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, aqui é o que diz a palavra do Senhor, nós temos que andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. É aquilo que eu acabei de falar sobre a lanterninha acesa, aquela anteninha que tem que estar ali o tempo todo, pensando como que eu vou andar, como que eu vou fazer, o que eu vou falar. Muitas vezes a gente passa por certas situações em que a gente dá vontade de revidar, que a gente sente vontade de falar, de brigar, de reclamar. Vem aqueles momentos em que, na palavra mais usada, mais comum do nosso dia a dia, que é o momento de explosão, que a gente vai para falar alguma coisa, vai para explodir mesmo assim, mas aí é onde a gente pensa e diz: não, eu sou cristão, eu sou cristã, e eu preciso, eu sou de Cristo, então eu preciso que as pessoas vejam Cristo em mim e eu preciso me conter. Então a gente se contém, porque nós somos chamados para o reino do céu. Nós somos filhos de Deus. Como cristãos, nós estamos aqui na terra, nós estamos representando a Cristo. Então nós não podemos agir segundo a nossa carne, agir segundo aquilo que
o desejo da carne muitas vezes é de que a gente fale, que a gente esbraveje, né? Vamos falar, vamos esbravejar, vamos brigar, mas não, nós temos que nos conter, manter a calma, porque o amor de Cristo está em nós. Nós não podemos nos desesperar, nós não podemos ficar aflitos e falar aquilo que vem na nossa boca. E aí, aqui no versículo 16 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então, é aquilo que eu acabei também de falar anteriormente, sobre a nossa maneira de viver, porque muitas vezes a gente quer viver de uma forma que é o desejo da nossa carne. A gente quer viver, a gente quer fazer aquilo que nos convém fazer naquele momento, que a gente acha que é o certo. Mas é aí onde a gente tem que parar para pensar que não é assim que Cristo viveu e não é assim que Cristo nos ensinou. Aqui o apóstolo Pedro, ele está nos ensinando aqui, tem como título Exortação à Santidade. Ele está aqui nos ensinando a sermos santos. E quando nós fazemos a diferença, as pessoas que estão ao nosso redor, elas observam, elas veem que há algo de diferente em nós, que nós não estamos agindo igual aos outros agem na rua, que nós não estamos agindo igual a quem é do mundo, mas nós temos uma diferença, e essa diferença que está em nós é Cristo. Então, se Cristo habita em nós, nós temos que ser santo, nós temos que conter o que nós vamos falar, nós temos que examinar o que nós vamos falar, nós temos que ver como nós vamos agir, porque nós somos observados todos os dias na nossa maneira de andar, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, o que nós fazemos, tudo isso, irmãos, nós estamos sendo observados. E não é só por Deus, são por pessoas aqui na terra também, muitas vezes os nossos vizinhos, ou pessoas que nos conhecem só de vista, assim, da rua, estamos sendo observados. E as pessoas observam e falam. Por isso que nós temos que fazer a diferença, nós temos que fazer o possível, o esforço maior para vivermos em santidade diante de Deus. O versículo 20 diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro. Olha aqui, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, a palavra de Deus, ela é viva e ela permanece para sempre. E nós devemos obedecer a palavra dele. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Não é fácil ser cristão. Não é fácil obedecer a palavra de Deus. Não é fácil. Mas nós temos que fazer um esforço maior para obedecer, para nos santificarmos cada dia mais, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias maus. A Bíblia diz que os dias são maus. E sim, são maus, são difíceis. São dias assim que para muitos é normal. Mas para nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, são dias que nós devemos nos aproximar mais e mais de Deus. Porque a vinda do Senhor está próxima. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, por isso que nós temos que buscar cada dia mais santidade. A Bíblia diz que se você é santo, santifique mais. Se você é limpo, limpe-se mais. Então, se você é puro, se purifique mais. Então, se nós já estamos no caminho do Senhor, que nós possamos fazer mais a cada dia, mais e mais, porque é isso que o Senhor quer. Deus quer uma igreja lavada, Deus quer uma igreja sarada lá no céu. E a igreja não é o templo, as paredes, a igreja somos nós, a igreja é eu, a igreja é você. E Deus nos quer, irmãos, limpos e purificados. Essa semana, às vezes eu tô assim fazendo as coisas e vem muito na minha mente
sobre sarar, sobre igreja sarada. Ficou vindo muito na minha mente sobre isso. Eu fiquei refletindo muito sobre que Deus quer uma igreja sarada. E nós, infelizmente, nós estamos vendo nos últimos dias, nesses dias, assim, a igreja, ela tá ficando uma igreja doente. Quando eu digo doente, não é doença física, mas assim, nenhuma doença psicológica, como depressão e ansiedade, que também tem tido muito no nosso meio, na igreja hoje, tem tido muita depressão e ansiedade. Mas eu não, quando eu falo doente, eu falo assim, tá vindo muito mundo para dentro da igreja. Tá tudo ficando muito normal. Tá tudo ficando, tudo pode, né? A Bíblia diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém ser feito. Mas infelizmente, dentro das igrejas hoje está sendo tudo permitido. Tudo pode, tudo virou normal. Mas no último dia, irmãos, quando Jesus buscar a igreja, no último dia diante de Deus, nós veremos que não é assim, não é tão normal. Não é porque nós somos melhores do que os outros, não é isso. Quando a Bíblia pede assim, sede santo porque eu sou santo, a Bíblia manda a gente andar em santidade, a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá Deus. A Bíblia não está querendo dizer que nós somos melhores do que as outras pessoas, mas está falando para nós fazermos a diferença. E essa diferença é no Senhor Jesus, então tem que ter uma diferença. E hoje em dia está tudo muito igual, está tudo muito parecido dentro da igreja, quanto fora da igreja, quanto no mundo. Então nós precisamos repensar, nós precisamos rever muitas vezes os nossos conceitos, parar, analisar a nossa própria vida, não é examinar a vida do nosso próximo não, a nossa própria vida. Nós precisamos examinar e ver aquilo que nós estamos fazendo. Será que estamos agradando a Deus? Será que Deus se agrada do nosso comportamento? Será que Deus se agrada do modo como nós andamos? Não adianta a gente ser santo dentro da igreja e fora da igreja ser outra pessoa. Nós temos, ou dentro da nossa casa, com os nossos familiares, também sermos de maneira diferente. Nós somos exemplo. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós somos exemplo, nós precisamos dar exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Que nós possamos ser cada dia mais obedientes na palavra do Senhor, que nós possamos buscar cada dia mais a presença de Deus em nossas vidas.